Bem-vindo a esta aula sobre sistemas de informação geográfica. Vamos explorar um dos temas mais cobrados em concursos que exigem conhecimentos de geoprocessamento. Os sistemas de informação geográfica, conhecidos pela sigla SIG, representam uma tecnologia fundamental para a gestão territorial, planejamento urbano e análise ambiental. Nesta aula, você vai compreender o que define o SIG, quais são seus requisitos essenciais e quais funcionalidades o diferenciam de outros sistemas de informação. Vamos abordar desde os conceitos básicos até aplicações práticas, preparando você para questões que aparecem em provas de órgãos como IBGE, INPE, prefeituras e órgãos ambientais. Ao final, você terá uma visão completa e estruturada deste tema estratégico. Um sistema de informação geográfica é um conjunto integrado de hardware, software, dados geográficos e recursos humanos capacitados para trabalhar com informações espaciais. A característica que distingue o SIG de outros sistemas de informação é sua capacidade de relacionar dados convencionais com localização geográfica. Imagine um banco de dados comum que armazena informações sobre escolas, nome, número de alunos, infraestrutura. Um SIG vai além. Ele sabe exatamente onde cada escola está localizada no território. Essa integração entre o que chamamos de dados alfanuméricos, que são textos e números, e dados espaciais, que são coordenadas e geometrias, permite responder perguntas fundamentais. Onde estão localizadas as escolas? Quantas existem em determinado bairro? Qual a distância entre elas? Quais áreas não têm cobertura adequada? Essas perguntas espaciais são o coração do SIG. O sistema permite capturar dados de diversas fontes, armazenar grandes volumes de informação geográfica, manipular e analisar esses dados e apresentar resultados na forma de mapas, relatórios e gráficos. Essa capacidade analítica espacial é o que torna o SIG uma ferramenta poderosa para planejamento e tomada de decisão. Um SIG completo depende da integração de 5 componentes essenciais. Primeiro, o hardware, que inclui os equipamentos computacionais necessários, desde computadores pessoais até servidores de alta capacidade, dispositivos de entrada como scanners para digitalizar mapas e receptores GPS para coletar coordenadas em campo, e dispositivos de saída como impressoras e plotters para gerar mapas. Segundo, o software, que são os programas que fornecem as ferramentas para trabalhar com dados geográficos. Exemplos incluem o ArcGIS, que é proprietário e muito usado em órgãos públicos, o QGIS, que é software livre e gratuito, e sistemas nacionais como Spring e TerraView, desenvolvidos pelo INPE. Terceiro, os dados geográficos, que são a matéria-prima do sistema. Esses dados podem ser vetoriais, representando feições como pontos, linhas e polígonos, ou matriciais, como imagens de satélite e fotografias aéreas. Quarto, os métodos e procedimentos, que definem como os dados serão coletados, processados e analisados, garantindo qualidade e padronização. E quinto, talvez o mais importante, as pessoas, profissionais capacitados que operam o sistema, desde técnicos que coletam dados em campo até analistas que realizam estudos complexos e gestores que tomam decisões baseadas nas análises. Todos esses componentes precisam trabalhar de forma integrada para que o SIG funcione adequadamente. Para que um sistema seja considerado um SIG completo, ele precisa atender a requisitos técnicos específicos em 5 áreas principais. Primeiro, requisitos de entrada de dados. O sistema deve ser capaz de capturar informações de múltiplas fontes, como digitalização de mapas em papel, importação de coordenadas de GPS, integração com imagens de satélite e fotografias aéreas, entrada manual de dados e importação de arquivos de outros sistemas. A capacidade de trabalhar com diferentes formatos é fundamental. Segundo, requisitos de armazenamento. O SIG precisa armazenar grandes volumes de dados geográficos de forma eficiente, mantendo a integridade das informações espaciais e alfanuméricas. Isso é feito através de bancos de dados espaciais,
chamados geodatabases, que suportam geometrias complexas e relacionamentos espaciais. Terceiro, requisitos de manipulação. O sistema deve oferecer ferramentas para editar, transformar e preparar os dados para análise, incluindo correção de erros, mudança de sistemas de coordenadas e generalização cartográfica. Quarto, requisitos de análise. Este é o coração do SIG, incluindo operações como consultas espaciais, análise de proximidade, sobreposição de camadas, análise de redes e modelagem de superfícies. E quinto, requisitos de saída. O sistema deve permitir visualização interativa dos dados e geração de produtos cartográficos finais, como mapas, impressos ou digitais, com todos os elementos necessários: legenda, escala, norte e título. O trabalho com SIG segue um fluxo lógico que é importante compreender, especialmente para questões de concurso que perguntam sobre etapas de projetos de geoprocessamento. Tudo começa com a aquisição de dados, que é a coleta de informações espaciais de diversas fontes, levantamentos de campo com GPS, digitalização de mapas existentes, download de imagens de satélite, importação de dados de outros órgãos. Em seguida, vem o pré-processamento, uma etapa crucial onde os dados são preparados e corrigidos, remoção de erros, padronização de formatos, ajuste de sistemas de coordenadas, recorte para a área de interesse. Depois, o armazenamento organiza esses dados em um banco de dados espacial, estruturado em camadas temáticas que facilitam o gerenciamento. A próxima etapa é a análise propriamente dita, onde aplicamos operações espaciais para responder perguntas específicas, calcular áreas, medir distâncias, identificar sobreposições, modelar cenários. Os resultados dessas análises são então apresentados na etapa de visualização, gerando mapas temáticos, gráficos e relatórios que comunicam as descobertas de forma clara. Finalmente, essas informações subsidiam a tomada de decisão por gestores e técnicos. É importante notar que este fluxo não é necessariamente linear. Muitas vezes precisamos voltar a etapas anteriores para refinar dados ou análises. Esse processo iterativo garante a qualidade dos resultados. Os dados geográficos em um SIG podem ser representados de duas formas principais, e compreender a diferença entre elas é fundamental. Os dados vetoriais representam feições geográficas através de geometrias definidas por coordenadas exatas. Um ponto é uma única coordenada, como a localização de um poste ou uma árvore. Uma linha é uma sequência de coordenadas conectadas, representando ruas, rios ou limites. Um polígono é uma área fechada, como um lote, um bairro ou um município. A vantagem dos dados vetoriais é a precisão geométrica. Você sabe exatamente onde começa e termina cada feição. Eles ocupam menos espaço de armazenamento e são ideais para análises topológicas, que estudam relações espaciais como adjacência, conectividade e contenção. Por outro lado, os dados matriciais, também chamados de raster, representam o espaço como uma grade regular de células, onde cada célula ou pixel armazena um valor. Imagens de satélite são o exemplo mais comum. Cada pixel tem valores de reflectância em diferentes bandas espectrais. Modelos digitais de elevação também são matriciais. Cada célula armazena uma altitude. Os dados matriciais são excelentes para representar fenômenos contínuos, como temperatura, precipitação ou declividade. Eles facilitam análises de superfície e álgebra de mapas, mas ocupam mais espaço de armazenamento. Na prática, um SIG completo trabalha com ambos os formatos, escolhendo o mais adequado para cada tipo de análise. As funcionalidades de análise espacial são o que realmente diferencia o SIG de um simples visualizador de mapas. Vamos explorar as principais categorias. A análise de proximidade trabalha com distâncias e áreas de influência. A operação de buffer, por exemplo, cria uma zona ao redor de uma feição. Imagine criar uma área de 500 metros ao redor de todas as escolas para identificar a população atendida. Podemos calcular distâncias euclidianas, que são em linha reta, ou distâncias por rede,
seguindo o sistema viário. A análise de sobreposição combina diferentes camadas de informação. A operação de interseção identifica áreas que pertencem simultaneamente a duas camadas. Por exemplo, áreas que são ao mesmo tempo de preservação ambiental e de interesse para a expansão urbana, gerando conflitos que precisam ser resolvidos. A união combina geometrias. A diferença identifica o que está em uma camada, mas não em outra. A análise de superfície trabalha com modelos digitais de elevação para calcular declividade, que indica a inclinação do terreno, aspecto, que mostra a orientação das vertentes, e análises de visibilidade. A análise de redes é fundamental para planejamento de transporte. Determina o caminho mais curto entre dois pontos, calcula áreas de atendimento de serviços, otimiza rotas de coleta. E a análise estatística espacial identifica padrões de distribuição, como concentrações de eventos, autocorrelação espacial e pontos quentes. Essas ferramentas transformam dados em informação estratégica. Vamos ver um exemplo prático de como um SIG é aplicado em gestão pública. Situação comum em questões de concurso. Imagine que uma prefeitura precisa decidir onde instalar um novo posto de saúde. Sem um SIG, essa decisão seria baseada em critérios subjetivos ou pressões políticas. Com um SIG, a análise se torna técnica e transparente. Primeiro reunimos os dados necessários. Camada com a distribuição da população por setor censitário. Camada com a localização dos postos de saúde existentes. Camada com o sistema viário e camada com os limites dos bairros. Em seguida, aplicamos análises espaciais. Criamos buffers de 1.500 metros ao redor de cada posto existente, considerando que esta é a distância máxima que a população deveria percorrer. Essas áreas de influência mostram a cobertura atual do serviço. Depois, fazemos uma operação de sobreposição, para identificar áreas que não estão cobertas por nenhum posto. Cruzamos essa informação com os dados de densidade populacional para identificar onde há mais pessoas desassistidas. Podemos ainda calcular distâncias pela rede viária, que são mais realistas do que distâncias em linha reta. O resultado é um mapa que mostra claramente as áreas prioritárias para a instalação do novo posto, baseado em critérios objetivos de cobertura populacional e acessibilidade. Esse tipo de análise pode ser feito para qualquer serviço público, escolas, delegacias, pontos de coleta de lixo. É a aplicação prática do SIG na gestão territorial. Vamos analisar uma questão típica de concurso sobre requisitos de sistemas de informação geográfica. A questão apresenta 3 afirmativas e pede que identifiquemos quais estão corretas. Leia com atenção o enunciado. Um sistema de informação geográfica completo deve atender a requisitos funcionais específicos. Sobre esses requisitos, analise as afirmativas. Primeira afirmativa: a capacidade de armazenar dados geográficos em bancos de dados espaciais é um requisito essencial. Segunda afirmativa: um SIG deve permitir apenas a visualização de dados, sendo a análise espacial uma funcionalidade opcional. Terceira afirmativa: a interoperabilidade com outros sistemas e padrões internacionais é um requisito dos SIG modernos. As alternativas são: A, apenas a primeira; B, apenas a segunda; C, primeira e terceira; D, segunda e terceira; E, todas as 3. Pense por alguns segundos antes de marcar sua resposta. Reflita sobre o que estudamos. Quais são os requisitos essenciais de um SIG? O que diferencia um SIG de um simples visualizador de mapas? A análise espacial é opcional ou fundamental? A resposta correta é a alternativa C. Estão corretas as afirmativas primeira e terceira. Vamos justificar cada uma. A primeira afirmativa diz que a capacidade de armazenar dados geográficos em bancos de dados espaciais é um requisito essencial. Isso está absolutamente correto. Um SIG precisa armazenar grandes volumes de dados geográficos, mantendo a integridade espacial e alfanumérica. Os bancos de dados espaciais, ou geodatabases, são projetados especificamente para isso. Eles suportam geometrias complexas, topologia
e relacionamentos espaciais. Sem essa capacidade de armazenamento adequado, o sistema não consegue gerenciar os dados de forma eficiente. Portanto, a afirmativa primeira está correta. A segunda afirmativa afirma que um SIG deve permitir apenas a visualização de dados, sendo a análise espacial uma funcionalidade opcional. Essa afirmativa está incorreta e é justamente a pegadinha da questão. A análise espacial não é opcional. Ela é o coração de um SIG. É o que o diferencia de um simples visualizador de mapas. Um sistema que apenas mostra mapas não é um SIG completo. As operações de análise espacial, como consultas, sobreposições, cálculos de proximidade e modelagem, são requisitos fundamentais. Portanto, a afirmativa segunda está errada. A terceira afirmativa diz que a interoperabilidade com outros sistemas e padrões internacionais é o requisito dos SIG modernos. Isso está correto. Na era da informação compartilhada, um SIG precisa trocar dados com outros sistemas, seguir padrões como os da Open Geospatial Consortium e integrar-se com serviços web de mapas. A interoperabilidade é essencial para o trabalho colaborativo e a integração de dados de múltiplas fontes. Portanto, a afirmativa terceira está correta. Conclusão: apenas as afirmativas primeira e terceira estão corretas, o que corresponde à alternativa C. Vamos recapitular os pontos-chave desta aula sobre sistemas de informação geográfica. Primeiro, compreendemos que o SIG é um sistema que integra dados espaciais, que são as localizações e geometrias, com dados alfanuméricos, que são os atributos descritivos. Essa integração permite responder perguntas sobre onde, o que, quando e como os fenômenos ocorrem no espaço. Segundo, vimos que um SIG completo depende de 5 componentes essenciais trabalhando de forma integrada: hardware, que são os equipamentos, software, que são os programas, dados geográficos, que são a matéria-prima, métodos e procedimentos, que garantem qualidade, e pessoas capacitadas, que operam o sistema. Terceiro, identificamos os requisitos técnicos que um sistema deve atender: capacidade de entrada de dados de múltiplas fontes, armazenamento eficiente em bancos de dados espaciais, ferramentas de manipulação e edição, funcionalidades robustas de análise espacial e recursos de visualização e geração de produtos cartográficos. Quarto, e muito importante para questões de concurso, a análise espacial não é uma funcionalidade opcional. Ela é o requisito fundamental que diferencia um SIG de um simples visualizador de mapas. E quinto, vimos aplicações práticas em gestão pública, planejamento urbano, meio ambiente e outras áreas, mostrando como o SIG transforma dados em informação estratégica para a tomada de decisão. Chegamos ao final desta aula sobre conceituação, requisitos e funcionalidades de sistemas de informação geográfica. Você agora tem uma base sólida sobre o que é um SIG, quais componentes o compõem, que requisitos técnicos ele deve atender e quais funcionalidades o caracterizam. Esse conhecimento é fundamental para questões de concursos que cobram geoprocessamento, especialmente em órgãos como IBGE, INPE, ICMBio, prefeituras e secretarias de planejamento. Para continuar seus estudos, recomendo alguns próximos passos. Primeiro, aprofunde-se nos diferentes tipos de análise espacial. Estude em detalhes operações de proximidade, sobreposição, análise de redes e modelagem de superfícies. Segundo, compreenda sistemas de coordenadas e projeções cartográficas, que são fundamentais para trabalhar corretamente com dados geográficos. Terceiro, conheça os principais softwares de SIG disponíveis no mercado e em órgãos públicos: ArcGIS, QGIS, Spring, TerraView, cada um com suas características. E quarto, sempre que possível, pratique com dados reais. Baixe bases cartográficas de órgãos oficiais e faça exercícios de análise. A prática consolida o conhecimento teórico. Continue estudando com a Cultive.